Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu quero tratar de algumas práticas pedagógicas em sala de aula. Quando eu digo prática, é a gente sair da teoria para a prática. E eu tenho algumas experiências realizadas em sala de aula que eu queria passar aqui para vocês. Logo depois da vinheta. Em 2004, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma turma onde eu queria expor para eles na prática como trabalhar a área de um quadrado, de um retângulo, metros quadrados. Então, medida de área. E eu tive a ideia de procurar na sala de aula alguns alunos que tinham pai pedreiro ou marceneiro. E por sorte encontrei um dos alunos que o pai era pedreiro. Então eu solicitei a ele que pedisse ao pai para ir falar comigo, que eu tinha um assunto a propor. Então no outro dia o pai foi lá, até preocupado, pensando que já era alguma reclamação, que a gente sempre quando chama um pai em sala de aula é para fazer alguma reclamação. Mas a gente tem que mudar esse paradigma. Então o pai chegou e eu perguntei a ele se ele era pedreiro, ele disse que era, que trabalhava, assentava cerâmica, tijolo, essa coisa, trabalhava na construção civil. E eu perguntei a ele se ele poderia ir no outro dia, na sala de aula, que eu ia preparar o ambiente, para ele medir a nossa sala, a área de nossa sala, e dizer quantas cerâmicas tinha ali. A sala era com a cerâmica 40 por 40, se não me engano, na época, o tamanho da cerâmica. E eu queria, quando aquele pai fosse para casa, eu iria contar a cerâmica da sala e depois os alunos iriam anotar o valor da quantidade de pedra de cerâmica que havia ali na sala e o pai do aluno iria medir a área e fazer o cálculo para dizer, sem precisar contar uma por uma, quantas pedras de cerâmica cabia ali dentro daquela sala. Naturalmente, eu não disse aos alunos que o pai do aluno iria fazer isso. Eu conversei a separado com ele e, depois dessa parte, eu fui, voltei à sala de aula e conversei com os alunos. Eu disse, olha, hoje a gente vai tirar as cadeiras da sala e a gente vai contar uma por uma as cerâmicas que tem aqui. Depois nós iremos ver quantas cerâmicas tem e anotar esse valor. E assim foi feito. A gente tirou as cadeiras da sala, contamos riscando com giz uma por uma as cerâmicas, depois anotado o valor. O aluno não sabia a conversa que eu tinha tido com o pai dele, não sabia que o pai dele iria medir a sala. Eu também pedi ao pai dele que não dissesse em casa a que tinha ido na sala, pedi segredo. E no outro dia, novamente, o pai dele chega lá na sala, os alunos todos sentados. Foi uma surpresa para o aluno, filho do pedreiro, ver o pai dele ali novamente. Dessa vez, eu não tinha pedido ao filho que dissesse ao pai que era para ir. O pai já tinha sido convidado por mim mesmo, da outra vez. E ele chegou lá com 1 metro na mão, a trena, de medir. E eu já tinha tirado as cadeiras da sala juntamente com os alunos. Foi a primeira coisa que a gente fez quando chegou na sala de aula. No outro dia foi retirar todas as cadeiras, colocar no pátio. E quando o pai chegou, o pai do aluno chegou e mediu. O aluno ficou espantado, prestando atenção no que o pai estava fazendo. E ele mediu toda a sala, pegou, anotando num caderno os valores, mediu o tamanho da cerâmica, os lados da cerâmica, aí fez o cálculo, dividiu a área da sala pelo tamanho da cerâmica e deu o valor de quantas cerâmicas tinha ali naquela sala. E bateu com a quantidade de cerâmica que a gente tinha contado naturalmente na aula anterior. Cada um conferiu no seu caderno e viu que o pai do menino tinha acertado a quantidade de cerâmica que havia ali por metro quadrado, conferindo
no seu caderno que a gente já tinha feito essa contagem no dia anterior. O mais interessante de tudo isso foi a surpresa do aluno. Ele ficou assim, boquiaberto, como quem diz, rapaz, meu pai sabe de tudo isso e eu não sabia que ele sabia. E eu acredito que quando foi à noite, lá na cama, essa criança, né, filho do pedreiro, deitado, deve ter ficado pensando lá no seu travesseiro, rapaz, meu pai deu um show hoje lá na escola. Meu pai deu uma aula de matemática. Então, são esses conhecimentos que os pais de nossos alunos têm, os pais de cada um dos nossos alunos têm, cada um exerce uma profissão, a mãe, que é culinária, né, que é cozinheira, que trabalha na culinária. São conhecimentos que envolvem matemática, que envolvem química, que envolvem física, e que estão no dia a dia, independente daquelas disciplinas separadas que tem na escola. Então, durante o dia, em casa, o pai e a mãe do aluno trabalham química, física, matemática de um modo geral, se olha no celular, se escreve um endereço, se pesa uma mercadoria, tudo envolve matemática, tudo está envolvendo história, geografia, dependendo do que se faça no dia a dia, sem estar separado por disciplina dentro de casa, como é separado por disciplina em sala de aula. Então, tudo está contextualizado no dia a dia do aluno. E o aluno não sabe que no seu dia a dia está trabalhando todas as disciplinas que é dado em sala de aula. E é preciso que o aluno entenda que esses conhecimentos adquiridos em sala de aula estão sendo aplicados no dia a dia. Eles são adquiridos em sala de aula para serem aplicados no dia a dia. E é preciso que nós, professores, saibamos buscar essas aplicabilidades para a sala de aula, para que a aula não fique desconectada da realidade do aluno. É esse o objetivo dessas atividades práticas em sala de aula, que venha a mostrar o dia a dia do aluno e em que ele vai utilizar aquela teoria que ele está aprendendo em sala de aula. Portanto, trabalhar receitas, trabalhar medidas diárias, trabalhar o peso, o ml das vasilhas de óleo, de líquidos em geral, está trazendo o aluno para a sua realidade do dia a dia. Fazer tabelas de compras de supermercado. Então, são esses valores do dia a dia que podem ser trabalhados dentro da sala de aula, trazendo o conhecimento da matemática, trazendo o conhecimento de outras habilidades que os alunos podem desenvolver e perceber que é dentro da sala de aula que ele está aprendendo o conhecimento para o dia a dia. E saber também que o pai e a mãe deles têm um conhecimento que precisa ser conhecido e valorizado. Muitos filhos, muitos alunos possuem pais que têm trabalhos que desenvolvem matemática direto, como é o caso do pedreiro, como é o caso do marceneiro, do carpinteiro, eletricista, encanador, muitas profissões que a matemática está ali presente durante o seu dia a dia, e o aluno não sabe que o pai trabalha matemática e não sabe que aquela matemática que ele estuda na escola é a mesma que o pai usa no dia a dia. Então fica aqui essa sugestão para que você também possa levar para a sua sala de aula a matemática na prática. Meça a sala de aula, meça o quintal da escola, meça a quadra onde eles jogam, meça os objetos dentro da sala, o birô, a quantidade de cadeira, quantas cadeiras cabem dentro daquela área. Façam receitas na cozinha. Trabalhe, enfim, na prática, aquilo que o aluno está aprendendo na teoria, para que eles reconheçam que é para a prática tudo aquilo que eles estão aprendendo na teoria. Então fica aqui a minha sugestão. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joia, se inscreva no canal Coquetel Pedagógico, compartilhe esse vídeo, ajude esse canal a levar cada vez mais alguma sugestão de didática, de pedagogia para a educação, para nossos colegas professores. Meu abraço e até a próxima.